Aleluia. Cumprimentar a igreja com a paz e a graça do Senhor. Os irmãos da live também, que estão em casa, que não pôde estar aqui, mas vai receber também porção dobrada aí na sua casa, para a glória do Senhor. O texto que Deus me deu durante a semana, assim que o pastor me convidou, foi Isaías 6, do 1 ao 8. E o tema é força em tempos difíceis. Quem está passando por tempo difícil aí? Tem 1 ano e 3 meses que nós estamos enfrentando tempos difíceis. Todos nós. E Deus nos trouxe essa palavra para nos mostrar as estratégias que Isaías teve. Que nós possamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ler Isaías. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Está marcada. Isaías 6, do 1 ao 8. No ano em que, amém, acharam? É difícil pregar com vocês de máscara, a gente não vê a palavra, a boca, mas vai dando amém, glória a Deus, tá? Para a gente ver que a igreja está viva, hein? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Assim dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de povos de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva. Havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, que essa palavra seja viva e eficaz, Senhor, nas nossas vidas, que haja vida, que haja exortação, que haja entendimento, e o mais importante, que nós entendemos a sabedoria do Senhor, para que nós possamos enfrentar os tempos difíceis em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, forças em tempos difíceis. O que nós estamos vivendo agora, Isaías passou naquele momento ali, tempos dificílimos, e ele pôde enfrentar. Vou começar falando do rei Uzias, porque Isaías enfrentou um tempo difícil. O rei Uzias, ele morreu. Só que era um rei. Ele teve um reinado de 52 anos. Ele foi consagrado a rei com 16 anos. Era um reino próspero, um reino que as pessoas confiavam, um reino que ganhava as batalhas. Ele era o 10º reino de Judá. Então, ele era conhecidíssimo. O rei Uzias, ele passou assim, por muitas provações, e ele foi conseguindo vitórias. Um reinado de 52 anos não é para qualquer um, né? Ele permaneceu 52 anos no reinado. Só que aí, quando Isaías fala aqui, ó, no versículo 1, Isaías teve uma visão. Eu gostaria de ter essa visão. Ele teve um encontro com Deus. Nós já passamos pelo encontro, quem não passou, vai passar em nome de Jesus. E Isaías aqui foi uma visão sobrenatural com o Senhor, porque ele viu Deus e Deus falou com ele. O que acontece? Na morte de Uzias, ele
na verdade, Isaías estava focado num reino, como aconteceu conosco. Nós estávamos confortáveis com as nossas vidas, até chegar uma Covid. Tirou nós da zona do conforto. E Isaías, o profeta Isaías, ele estava ali direcionado ao rei Uzias, e Uzias vai e morre. Então ele ficou com aquelas dúvidas, como nós ficamos com várias dúvidas, incertezas, medos, aflições, né? Quem de nós não passou aflições? Agora, a aflição que eu tenho vivido e pedido a Deus é qual a vacina que a gente vai tomar. Quem vai tomar, quem não vai tomar. Então, Satanás, ele tenta nos aprisionar a nossa mente, levar a nossa mente cativo e esquecer do alvo que é Jesus. Foi isso que aconteceu com Isaías aqui. Isaías estava num reino confortável ali com o rei Uzias, até o Senhor, por uma desobediência do rei, né? Eu li ali, depois se vocês puderem, vocês vão em 2 Crônicas 26, do capítulo 17 ao 21, fala da morte de Uzias. Uzias era um reino próspero, ele foi influenciado por Zacarias no reinado anterior. Zacarias influenciou, só que chegou um certo momento do reinado de Uzias, o sucesso, as boas dádivas de Deus chegou à cabeça de Uzias. E o que fez? Uzias achou que ele era mais do que o Senhor e teve uma desobediência. Queimar incensos no templo era para os sacerdotes. E Uzias, ele entrou no templo, o sacerdote chegou para ele e falou que ele não poderia fazer isso, ele desobedeceu e queimou. E nessa desobediência veio uma lepra nele e ele morreu. Quando começa aqui Isaías falando da morte do rei Uzias. E nesse contexto bíblico, nessa fala aqui do Senhor com Isaías, nós podemos aprender inúmeras razões para a gente não perder o alvo do Senhor. E quando Isaías teve esse encontro com Deus aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo aqui, que ele fala que isso aqui do alto exaltado, abre suas vestes, enchia todo o templo, ele consegue entender, como eu e você, nós precisamos entender a visão de Deus. Ele teve uma visão. Isaías teve uma visão. E quando a gente tem... Satanás vai ficar lançando seta o tempo todo em nossas mentes, de visões contrárias, de fatos negativos. Satanás, ele quer aprisionar a nossa mente. Um exército, quando está numa batalha, a primeira coisa que ele faz, ele pega cativo o inimigo e leva cativo para que o outro exército fica pensando, não, tem um de nós com eles. Só que Satanás aprisiona a nossa mente. Ele quer aprisionar a nossa mente para levar cativo e a gente sair do foco. Então, qual que é o seu problema? O meu problema é as minhas condições financeiras, não tenho emprego, não estou conseguindo ir, o meu filho está me dando problema, o meu marido está me dando problema. Quando a gente começa a sair do foco de Jesus, os problemas ganham vantagem, ganham frente. Foi isso que Isaías fez. E aqui a visão que Deus nos ensina vai no Salmo 121. Diz o Senhor, eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de ti. Então, nós temos que ter essa convicção, como Isaías teve aqui, ele teve a visão. O Senhor mostrou para ele, aqui no versículo 1. Então, ele teve a visão. Então, primeiro, nós temos que ter a visão, lições desse tempo. E as experiências nossas, nesses tempos difíceis, vai ter duas saídas. Ou nós vamos sobreviver e ir avante, ou vamos perder. Porque nós vamos ser liderados por mentira de Satanás na nossa mente, por incertezas, por achar que a doença vai pegar todo mundo e que a doença, Deus não é um Deus que cura, Deus permite a doença, mas Deus é que cura, Deus permite as situações para saber onde estão nossas raízes, quem nós servimos. Então aqui, a visão que Isaías teve, ele levou os olhos para o monte e viu que o socorro vem do Senhor. Então nós temos que elevar os nossos olhos para o Senhor. É fácil ficar pregando isso e viver? Não é fácil. Mas a partir do momento que nós entendemos os propósitos de Deus nas nossas vidas, nós vamos entender que a palavra tem que ser luz na nossa vida. Tem que ser luz. Nós temos que ver a luz da palavra. Aqui é o nosso manual. Então vamos para o segundo. Deus mostrou para Isaías dizendo que ele era o reino
que Uzias morreu, mas ainda ele reinava, porque Isaías perdeu o foco, né? Isaías ficou preocupado com a morte de Uzias e ele ficou desapontado com a situação, ele ficou com medo da situação, a partir de um reino de 52 anos falecer. Mas Deus deu ele várias estratégias para ele prosseguir. E Deus também nos tem nos dito para a gente ter posição. Qual é a posição que Deus é para nós? Deus, ele ainda nós temos que entender que tudo acontece pelo controle de Deus. Deus, ele ainda está no controle. Deus é soberano, ele está numa posição elevada e nós temos que confiar nele, porque a resposta é dele. A resposta continua do Senhor. Nós acreditamos que mesmo a resposta sendo não, é do Senhor. Amém? Todos estão comigo aqui, amém? Porque a gente acredita que a resposta só do Senhor é aquela que fala sim. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, o não também é um amor de Deus, é um cuidado de Deus na minha vida e na sua vida. Porque Deus, ele vai falar não, não vá, não desobedeça, e nós precisamos ouvir e enxergar a posição de Deus nas nossas vidas. E aqui ele traça assim, que o governo é dele, Deus ainda é soberano, a posição de Deus, ela tem que ser uma segurança em nossas vidas. Nós temos que confiar na posição de Deus, que ele é exaltado, soberano. Foi essa visão que o Isaías teve aqui no primeiro versículo do capítulo 6. Deus, ele permitiu tudo aquilo para saber onde estão as raízes do profeta Isaías. Quem que ele servia? E aqui vamos em Jó 23, 3. Jó 23, 3. Jó 23, 3. Não, 23, 13. Jó 23, 13. Aqui na hora que fala dos planos da posição de Deus, 23, 13. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que ele quer. É a posição de Deus. Ele faz o que ele quer. Nós temos que estar nos posicionados, porque a posição, quem nos governa é Deus. Vamos em Jó 42, 2. Em 42, também, na posição de Deus, ele fala: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Os planos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida não vão ser frustrados. Olha que interessante, eu estava vendo uma pregação, e essa pregadora, ela falou assim, eu entendi o que ela quis dizer. Abraão, quando Deus falou com Abraão, sai do meio de sua parentela, que eu vou te mostrar uma nova terra, o Senhor não falou qual era a terra, e Abraão obedeceu. Os planos de Deus na minha vida e na sua vida só vão se cumprir com obediência. Nós não sabemos amanhã, mas Deus sabe. Então, nós temos que escutar Deus hoje, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, ali, quando Deus ordenou a Abraão, sai do meio da sua parentela, ele não sabia para onde ele ia, ele só obedeceu. E os planos foram cumpridos por uma obediência. Então, nós temos que ter esse pensamento com sabedoria, que os propósitos de Deus só vão ser cumpridos na minha vida e na sua vida, quando nós obedecermos nosso chamado. Amém? É muito forte e é tão sério que havia 1 ano e 3 meses que eu mais o Eduardo, a gente não vinha aos cultos de quinta. E tem 3 quintas-feiras que nós ouvimos os chamados do Senhor e ouvimos e começamos a vir. Nas últimas quintas-feiras não tinha nem inscrições e nós íamos para a glória do Senhor, só avisava a Camila. Por quê? Porque começou os planos de Deus a se cumprir e apertar o círculo e falar assim, a minha dependência é do Senhor. Vamos lá, Eduardo, nós precisamos mais de Deus, porque está muito apertado, está forte, o inimigo está querendo lançar. E quando nós decidimos, entendemos o chamado, os planos de Deus sobre as nossas vidas, na quinta-feira passada, na hora que eu estava saindo, o pastor me convidou para trazer a palavra. Entenda o propósito. O nosso chamado está dentro do propósito, na sua disposição na obra do Senhor. Eu vejo que nós precisamos entender, e mais ainda, você que está em casa, você que ainda não está vindo à igreja,
nós estamos cumprindo todas as regras de segurança, nós somos obedientes, nós somos a igreja obediente. Então, não fique em casa com desculpa que não vai vir, que com medo, porque isso é uma seta de Satanás, para te paralisar o seu chamado e o propósito de Deus na sua vida. Amém? Fica firme no seu chamado e venha, porque Deus tem uma palavra rema e eficaz para você aqui também. Amém? Vamos falar da personalidade de Deus. Isaías conseguiu ver a personalidade de Deus também. Nos momentos difíceis, precisamos ver a personalidade de Deus. A personalidade de Deus ela é voltada para nós quando nós conseguimos entender o que Deus tem feito em nossas vidas. Nesse 1 ano e 3 meses de Covid, muitas vidas, né, a maioria de nós, passamos pelo Covid. Deus curou, Deus restaurou, Deus nos protegeu, Deus cuidou da nossa vida. Hoje tem muitos aqui vacinados, muitos vão vacinar. E eu acredito que os planos de Deus são muito mais que isso. Em dezembro, eu, o Eduardo e o Henrique Otávio, dezembro, o Henrique pegou Covid e a gente faltava 6 dias para ir para... Tínhamos alugado uma casa e fomos para a praia. Nós fomos com o Henrique com 10 dias de Covid. Oramos. Eu pedi aconselhamento ao meu pastor Sebastião, os líderes, para me direcionar, porque era um momento, uma decisão muito difícil. E nós oramos, fizemos o teste, nós 3 não tínhamos, e nós tínhamos que decidir algo muito sério. Colocamos nossas 3 vidas em risco, porque era o 10º dia, nós contamos, fizemos tudo bem certinho e fomos. Irmãos, nós ficamos lá mais 10 dias, mais 8 dias, nenhum de nós pegou o Covid. O Henrique ficou os 14 dias lá no quarto, terminou. Estamos aqui, fizemos o exame novamente, nós não pegamos. Por quê? Porque Deus tinha, sim, um propósito em nossas vidas. Nós orávamos o tempo todo, nós pedimos a intercessão, eu falei com o meu pastor, eu pedi várias pessoas para estar orando, e nós tínhamos que decidir algo muito sério. O que nós faríamos ali nesse momento? Mas eu via que os planos de Deus sobre a minha vida e a personalidade de Deus, ele não sumiu, porque nós acreditávamos num Deus Todo-Poderoso, que podia, naqueles momentos ali, que nós não pegássemos. E que o Henrique também não saía com gravidade dali, porque o Henrique não aparecia em nenhum momento, ele não manifestava. Ele era ali 17 anos, não tinha nenhum agir da doença. Então, assim, eu estou falando para vocês, não é para desafiar, mas é para entender o que Deus tem falado com a gente, para a gente entender o propósito. Orar, nós fizemos isso porque nós fizemos o teste, nós não estávamos, era o 10º dia, tudo que vocês imaginaram, eu estudei para poder ir, o 10º dia já não pega mais, ele ficou, então assim, tudo debaixo de uma ordenança, de um governo. Né? Nós fomos debaixo de uma guarda, tanto é que, se o Eduardo também falasse não ia, eu falei, que ele perguntei, ele falou, não, nós vamos por isso e por isso. Então assim, deixa de ir em tal lugar. Muitas vezes a gente deixa de vir à igreja, mas vai ao supermercado, vai aos bancos, vai ao carro, vai ali, vai aqui. Mas a igreja tem o medo de pegar Covid. Não é aqui. A permissão de Deus é quando você não faz o que Deus pede, a orientação do Senhor. E o medo é o pior deles, porque quando você tem medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nos ensina a progredir, a ir além do que Deus está querendo que nós façamos. Então, a personalidade de Deus é para a gente entender os feitos do Senhor em nossas vidas. Isso que aconteceu comigo e minha família é um feito de Deus na minha vida. É um cuidado a mais. É um cuidado que eu entendi o propósito de Deus aonde quer que nós vamos. Porque há uma obediência. E precisamos voltar a olhar para Deus e conseguimos a personalidade de Deus quando entendemos esse feito em nossas vidas. Deus apresenta para nós como Yahvé, o Todo-Poderoso. Em todo momento lá nós orávamos de manhã, orávamos no almoço. Eu e o Eduardo, a gente orava, eu orava. Então nós ficávamos assim o tempo todo em oração. Eu ligava para os meus pastores, eu conversava para que são os nossos conselheiros. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Quem vocês estão pedindo conselho hoje em dia? Isso vai muito além, porque isso influencia a sua ação. Quem são as pessoas que têm te aconselhado? Aqui na igreja tem vários líderes, pastores que eu confio e eles são os meus conselheiros, as pessoas que sabem o que nós fazemos.
Por isso que nós precisamos entender os planos de Deus em nossas vidas. Vamos em Tiago 1,17. Que toda dádiva vem do alto. Tiago 1, que é a personalidade de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras dos inconstantes. Deus continua o mesmo em minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos posicionar. Quarto, a presença de Deus. Aqui a fumaça, na hora que aqui no Isaías 6:1, a fumaça de Deus, no versículo 4, a fumaça significa a presença de Deus. Versículo 4. Ao som das suas vozes, batentes da porção, das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Irmãos, a fumaça é a presença real do Senhor. Então, cobriu ali com a presença de Deus. Então, nós precisamos entender que a fumaça é um símbolo da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Nós precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas. Aqui, Isaías viu que Uzias foi embora, mas a presença de Deus permanecia nele. A presença de Deus, ele permanecia nele, porque ele teve uma visão, ele conseguiu ali falar com o Senhor, ele teve um encontro com o Senhor e viu o Senhor falando com ele. Vamos em Mateus 28:20, onde fala, Mateus 28:20. Olha aqui, fala da presença, Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, na doença, na alegria, na tristeza, no confronto, em todas as circunstâncias, nas dúvidas, nos medos, o Senhor nos diz na palavra que Ele vai estar conosco. O Senhor, Ele não perdeu o governo, o controle. Quando a gente coloca nos grupos e alguém responde assim, o controle é de Deus. Às vezes, alguém pode achar, não, que vazio. Vazio não, é tremenda essa resposta. O Senhor, Ele continua no controle. Ele continua governando. O governo dEle, Ele está no governo das nossas vidas, governo de tudo, da situação, da igreja que Ele fala, com a gente aqui, ensina-nos a obedecer. Lembrando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obediência, nós temos que obedecer. Toda vez que a gente fala da palavra, que nós pronunciamos a palavra, as dádivas de Deus, ela vem para os obedientes. Obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos entender os propósitos e saber quais são os planos de Deus para que a presença de Deus seja real nas nossas vidas. Um testemunho rápido. Quando eu observo alguns detalhes, né, assim, como a gente observa a presença de Deus em nossas vidas. Nós trabalhamos na porta de um condomínio no sábado, e de uns meses para cá, aos sábados, um rapaz que faz a limpeza, a segurança desse condomínio, ele sai de lá, ele chega, cumprimenta a gente, e vai e traz o café da manhã para a gente. Todas as vezes que esse senhor vem trazer o café da manhã, eu entendo o cumprir do Senhor na minha vida. Que é um senhor que está trabalhando, ele fala, vim trazer o café. A gente nunca pediu café, né? Mas eu acredito que Deus, Ele tem planos nisso. O Senhor, Ele vai nos servir todas as vezes. E quando Ele entrou de férias, Ele deixou que uma senhora da equipe deles, que é uma equipe de segurança, leve o café para nós. Isso é a presença de Deus na minha vida, do meu esposo. Nós acreditamos no cumprir. Todas as vezes que esse café chega, eu me emociono. Porque é nos detalhes, sabe, irmãos? Eu observo detalhes. Quinta-feira passada eu estava ali conversando com a Cidriana, na hora que o pastor passou e falou para mim trazer a palavra, eu entendi o propósito do Senhor. E logo depois, nós conversando, eu pedi a permissão para ele para a gente começar com o culto de mulheres. Então, tinha um propósito em tudo isso. Tem toda uma ordenança, um governo, para que a gente entenda o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Então, fique atento em detalhes. Às vezes, é num cafezinho que eu estou lá em Nova Lima, na porta de um condomínio, que um segurança vem servir para nós, para mim e para o Eduardo. E eu fico tão feliz com
o agir de Deus, que eu vejo os detalhes. A gente tem que ser detalhista no agir de Deus. Mas Satanás, ele tem táticas de plantar em nossa mente, de colocar uma orfandade que Deus não... já viu quando a gente passa por algum problema, pergunta, cadê o Deus que eu sirvo? Quem é esse Deus que está deixando? Irmãos, Deus, ele permite para que nós, para entender aonde estão nossas raízes. Quem nós servimos? Tem desconforto em nossas vidas que Deus quer saber as nossas raízes. Quem nós servimos, quem nós somos. Nós, todos os dias, nós todos passamos por situações que nós não podemos negar o nome do Senhor. É muito sério isso. E Deus, ele quer ver a glória dele se ele manifesta em nossas vidas nos momentos difíceis. Nos momentos que eu passei por uma situação essa semana que eu fui perguntar uma médica minha, lá de Sete Lagoas, a respeito se eu podia tomar a vacina por eu ter feito a cirurgia bariátrica. Ela, de início, ela assim... Essa pessoa ela me falou algo e eu falei, Senhor, eu te sirvo. Eu vou esperar a minha idade. Eu sei que o Senhor tem o melhor. E se até agora o Senhor não permitiu que eu tivesse o Covid, o Senhor vai guardar até o dia que permitiu ou não. Eu continuo confiando na sua decisão. Eu continuo. E aqui, ó, o rei, a presença de Deus, e a presença de Deus na nossa vida, ela vira o jogo. Ela vira a circunstância. Porque quando você permanece fiel ao Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de uma discussão, nos momentos que você não concorda, que você tem que ter a paz que excede todo entendimento, que é muito difícil, na hora que eu sou confrontada e eu tenho que permanecer e lembrar de Provérbios, onde fala que o falar é prata e o calar é ouro, é o tempo todo, esses versículos vêm na nossa mente. Nós temos que entender quem é o Deus que nós servimos. E quando nós aqui, em momentos de guerra, precisamos ter os bons conselheiros, né? E se a gente for, nesses momentos difíceis, pedir conselho às pessoas, principalmente que não servem o mesmo Deus que nós servimos, de início, você sai do propósito de Deus. Porque em meio às lutas, é só Deus que traz a resposta. Deus continua trazendo a nossa resposta. Amém? Aí nós temos que ter muito cuidado com as decisões dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos também, ele nos confunde. E muitas das vezes, se a gente deixar os nossos sentimentos, nós entregamos a dependência de Deus. Ou a gente vai pelos sentimentos, os sentimentos não podem ter o governo das nossas mentes. Sentimento, o sentimento, a pessoa não gosta de mim, o pessoal da Batista é assim. Isso é um sentimento. A convicção é que Deus está no meio do teu povo. Ali tem um povo reto, ali tem um povo que conhece a palavra, ali tem sim irmãos que conhecem a palavra e tem testemunho de vida. E se a gente for por sentimentos, Satanás vai trazer sua mente só os erros. Porque o diabo ele vai te mostrar só erro, só pedra, só buraco no caminho. Ele não vai te mostrar as dádivas, o mover de Deus, o favor de Deus na sua vida e na minha vida. Então, nós precisamos sentir, né, a presença de Deus, que a presença de Deus é a fumaça. Nós precisamos sentir que a presença de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. E quando Isaías aqui sentiu a condição de Deus, Deus mandou uma limpeza sobre a vida de Isaías. Mandou ali uma brasa onde tocou os seus lábios, né? Onde aqui, quando fala, ó. Quando alguns... Não, deixa lá. Isaías 6. Vamos botar em Isaías. Esses versículos aqui é muito sérios, né? Que são as convicções de quem nós podemos ter as estratégias para sim entender que em meio às dificuldades, quem somos em Deus. Aqui Isaías, ao som das suas vozes batentes, 4. Trombeta do templo ficou cheio da fumaça, a presença. Então gritei. Nesse momento Isaías, ele se humilha ao Senhor e ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram a Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele viu o Senhor dos Exércitos, mas ele se arrependeu. A partir do momento que nós nos arrependemos e nos humilhamos para o Senhor aqui, ele fala, ó, logo um dos serafins veio até a mim, trazendo brasas vivas que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse:
veja isso, tocou os meus lábios. Por isso, sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Ali o Senhor estava perdoando a atitude de Isaías, que tinha tirado o foco dele, que tinha voltado para o rei Uzias, e perdoou ele aqui. E o mais interessante disso, irmãos, que eu fiquei apaixonada no final, foi... Então Isaías ouviu a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Fique de pé todos os Isaías aqui da igreja agora. Que isso é profético. Isso é profético, os Isaías. Irmãos, meias lutas, o Senhor quer os Isaías. O Senhor está pedindo, nesse meio dessas lutas, desse 1 ano e 3 meses, quem vocês são? Uzias, que desobedeceu, ou Isaías? Então, o Senhor conclamando: quem enviarei? Perguntou para Isaías: quem irá por nós? E eu respondi. Levanta todo mundo a sua mão direita. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. E quinta-feira passada eu entendi o propósito de Deus em nossas vidas. Levanta sua mão, Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, nós entendemos o teu chamado, o teu cumprir em nossas vidas, Senhor. Deus, eles vão repetir comigo: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor, esse meio dessas lutas. Nós vamos progredir, sim. Nós vamos avançar, Senhor. Nós vamos entender o teu propósito, o chamado em nossas vidas, Senhor. Nós estamos tendo entendimento do querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, Deus, muito obrigada por esses dias, o cumprir o querer da Igreja Batista Central, no cuidado, Senhor, com as vidas, trazendo a palavra viva e eficaz. A palavra, ela é reta. Os líderes, Senhor, têm temores a Ti, porque eles se manifestam com a mão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Oh Deus, arrependimento. Deus, eu creio no arrependimento sobre as nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós vamos cuidar, Senhor, das vidas, sim, ó Deus. Eis-me aqui, envia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos repetir: eis-me aqui, envia-me, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Nós acreditamos, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor, oh Deus. Muito obrigada, Senhor, por querer o propósito, Senhor. Nesses tempos difíceis, Senhor, nosso Senhor nos dá estratégia, Senhor, com a visão do alto, com os planos de Deus, com o propósito de Deus, para nós entendermos quem é o Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Pode terminar? Em nome de Jesus, levanta sua mão direita para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça bendita e redentora do nosso Filho Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Vai em paz. Amanhã é o culto de mulheres, hein? Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus.